pessoal, fazendo aqui um vídeo só complementar aqui sobre o VAR e LED. No último vídeo eu falei sobre eles. Basicamente é a mesma coisa. A única diferença é que o VAR ele se torna um pouco global. Exemplo, se a gente definir dentro de uma função, dentro de um if, por exemplo, por aqui e vou fechar. E aqui dentro desse bloco colocar uma variável, colocar aqui var1 recebendo um nome, ou seja, aqui fora ele vai existir, certo? Por quê? Essa condição é verdadeira, ou seja, ele vai entrar nessa condição independente da situação, ele vai entrar aqui, então vai criar essa variável, e aqui fora, em qualquer local do meu código, eu posso exibir. Então está exibindo aqui. O let não. Se eu vim aqui, definir isso aqui como um let, vou mudar como 2, e vou colocar aqui como 2, vou colocar aqui, ó, ele vai falar que a referência não existe. Por quê? O let, ele permite que apenas existe dentro de um determinado bloco, ou seja, aqui dentro desse bloco ele vai existir, fora dele não existe, ou seja, ele fica preso naquele bloco, evitando que você também cometa algum erro, coloca uma variável de forma global, digamos assim, e em algum momento você esquece disso e o sistema para de funcionar por causa daquela variável. Enfim, tem várias regrinhas que o let permite que a gente evite problemas no futuro. Então, a diferença mais básica do var e let é isso. O var é meio que uma variável meio global e o let já é uma coisa mais específica para blocos. Então, isso é uma forma resumida de falar. O segundo ponto que também comentei anteriormente é no formato JSON, que é esse formato aqui. Então, como que é o formato dele? Ele é um formato para a gente transmitir dados entre conexões, né, entre APIs. Até então, existia um formato que era o XML, muito utilizado, foi muito utilizado com o SOAP, e com ele tinha muitos problemas, principalmente de tamanho de dados, algo do gênero. O JSON veio para nos facilitar ainda mais no formato e na entrega desses dados de forma mais resumida, né? Então, para isso, a gente tem um padrão meio que na declaração dele. Então, ele vai vir sempre entre chaves e aqui dentro ele vai ter o corpo dele. Então, por exemplo, vai ter uma propriedade, vamos colocar aqui nome, então colocar aqui teste. Posso passar aqui isso aqui também entre aspas, então o nome aqui também entre aspas. E aqui já tem aqui, ó, isso aqui é um formato JSON, basicamente, é um objeto. Então, quando a gente trabalha com JSON, a gente trabalha com os dados um pouco mais resumido, num ponto em que o tamanho dele é menor, porque está vindo apenas texto, e a gente consegue ter uma forma mais dinâmica de trabalhar isso quando a gente trabalha com JavaScript, principalmente na hora que a gente recebe isso de APIs. Então, no vídeo anterior, estou trabalhando com formato JSON, e o meu código ele tem que retornar isso também lá para o meu JavaScript. Então, no PHP, a gente tem esse método chamado JSON Encode, que ele pega um array e vai converter isso num JSON. Basicamente, o que ele está fazendo aqui, se a gente dá uma impressão aqui, ele vai transformar dessa forma o meu resultado. Ele está pegando um array e transformando em um objeto para o JavaScript trabalhar. Então, isso aqui é apenas uma dica que a gente vai usar bastante. Isso aqui, como eu falei, é meio que um padrão também. A gente vai utilizar esse padrão para todo o sistema, e outros sistemas que vocês forem construir também vai usar o mesmo padrão. Então, esse é um padrão bem legal de dica, que é o JSON e o var let. Como eu comentei no vídeo anterior, eu quase usei aqui o let, que aí essa variável seria só para dentro desse bloco. Então, se eu quisesse fazer uma outra coisa, algo do gênero, usar o response, eu poderia usar response também em outros locais que não teria nenhum problema. Se eu definisse aqui, por exemplo, var response em algum outro local, eu utilizasse response, mas essa conexão entrou primeiro, esse response já existiria e eu poderia pegar informações erradas. Então, o let, ele é bom, que eu garanto que só vai executar aqui dentro desse bloco. Mesma coisa, vou usar aqui que fica mais fácil essa simulação, tá bom? Então, essa é uma dica que eu queria passar para vocês.